Boa noite, estamos de volta e continuando um assunto que eu até perguntei, né, que é na finalização do nosso estudo da semana passada, nós falamos de duelo e às vezes, né, uma frequência muito alta quando a gente está conversando sobre o duelo no estudo espírita, né, do livro dos espíritos. Normalmente as pessoas se manifestam, mas para que isso? O duelo não existe mais, será? Vamos fazer uma perguntinha bem tranquila. Desculpa eu estar rindo. Hoje, com quem nós duelamos no WhatsApp? Devemos ter um relato com alguém, é normal isso. A gente não consegue mais respeitar a ideia do outro, né? A gente não consegue ter empatia pela situação do outro. Então aí a gente começa a expor as nossas ideias para matar a ideia do outro, não para somar e tentar da ideia do outro, né, da contestação, dali tirar uma nova ideia e ali os dois saírem melhores, né, daquela conversa. Vira um duelo, né? Nós sabemos disso. Nós passamos por isso recentemente na eleição, né? Não tinha como. Se você escolhesse um, para o outro time, você era a própria encarnação do mal. Eu não estou escolhendo nenhum dos dois times. Eu cheguei a fazer até um estudo no Cefacis, onde eu falei que nós criamos o nosso golem, né? Nós estamos criando o nosso golem. O golem é uma figura mística, né? No judaísmo, que diziam que o rabino conseguia dar vida ao golem, mas o golem tinha um problema. E se você mandasse o golem buscar água no rio para encher a banheira da casa, ele ia fazer isso até você dar uma outra ordem que não era aquela. Então, assim, era muito comum o golem, ao obedecer a ordem do rabino, ele causar estragos muito grandes. Ou seja, era tentando falar que quando a gente tenta, né, tomar o lugar de Deus, vai dar errado, né? Então, a história do golem era uma história interessante. Então, eu falei exatamente disso na época. Né? Falei, olha, estamos criando o golem, né? E vamos perder o controle do golem. Várias pessoas tiveram que sair do grupo de família, porque não conseguiam. Um votava num, outro votava no outro. Eles não conseguiam conversar. Então, isso era um duelo moderno. Existe um texto que eu estava lendo, né? Que eu gostaria de deixar aqui o link para vocês. Ele está na Folha Espírita. Eu vou ver se eu consigo copiar. E não sei se eu vou conseguir publicar, tá? Tem que ter paciência comigo. Mas vamos ver aqui, que eu acho que eu vou conseguir sim. Eu acho que vai ficar aqui, ó, à disposição. Eu vou... Nesse texto aí que eu pus aí na página, o autor foi muito feliz. Ele chama esse texto de duelo moderno. Então, na hora que nós estivermos lendo agora as perguntas e tudo mais, procura expandir a sua visão para situações modernas. Não necessariamente você vai pegar uma arma e matar o outro, mas verifique se você não está matando a outra pessoa como ser humano no campo das ideias, né? Não precisa chegar ao ponto que chegou os nossos dois irmãos, num ato extremo de agressividade, que chegou a ceifar a vida de um outro irmão nosso, né? E aí já começou esse processo todo. Então, assim, a hora que formos lendo agora as palavras, procura estender o assunto duelo. Quantas vezes você, ao longo do dia, duela com a pessoa, em vez de dialogar com a pessoa, em vez de se relacionar com a pessoa, em vez de relacionar com seus filhos, em vez de relacionar com seu cônjuge, quantas vezes você duela ao longo do dia? É isso que é importante a gente absorver desse texto que nós vamos ler agora, que é o duelo, e logo em seguida a pena de morte, né, que são os dois itens que faltam nos nossos estudos. O duelo ele está a partir da questão 757. Então vamos iniciar. Duelo. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio, um costume absurdo, digno dos bárbaros.
Repara que se você tirar a palavra no sentido do duelo de matar, serve exatamente para aquele tipo de pessoa que não consegue perder uma discussão. É um costume absurdo digno dos bárbaros, do mesmo jeito. Né? A pessoa não consegue. Então, essa pessoa vai ter muita dificuldade em adquirir outros pontos de vista. E ele parte do pressuposto que o ponto de vista dele está sempre certo. Né? Mas voltando ao duelo morte, né? A civilização, quanto mais avançada e mais moral, ela vai compreendendo que o duelo é uma coisa ridícula. Mesmo aqueles combates que tiveram no passado, que nós chamávamos de o juízo de Deus. Então, não faz o menor sentido isso. Né? Ele deixa muito claro na pergunta e na resposta. Então, ele fala, com uma civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que eram considerados outrora como o juízo de Deus. Atualmente, tem muitas pessoas e grupos na Terra que ainda acreditam que matam em nome de Deus. Né? Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. Uma coisa interessante a respeito do duelo é um comentário que tem do tradutor. Ó, contenda entre dois indivíduos, precedido por desafio com armas iguais e mortais. O duelo, com o tempo, passou a ser social e legalmente inaceitável e desapareceu com a moderna civilização. Contudo, o ensinamento conduz a profunda reflexão quanto aos atuais conflitos humanos. Foi o que eu disse. Vamos expandir a palavra duelo para os nossos conflitos do dia a dia. Né? O duelo pode ser considerado um assassino da parte daquele que, conhecendo a sua fragilidade, está quase certo de sucumbir. Ou seja, eu sei que o outro tem mais poder naquela arma, né, que foi escolhida. Aí ele fala, é um suicídio. Né? Eu vou usar essa pergunta 758, um caso que aconteceu com uma pessoa amiga. Né? Eu, conversando com ela, eu disse a ela exatamente isso, né? Que às vezes você entra num campo que você não sabe julgar. E aí você depois reclama das regras do jogo. Né? No caso dessa pessoa, ela começou a se relacionar com uma pessoa que era casada. Então, quando a coisa desgringolou, né, e nós fomos fazer o atendimento fraterno, eu expliquei isso. Falei, olha, em algum momento você não lembra disso? Então, assim, é engraçado, né? Teve uma outra pessoa que ele ficou tão irritado como profissional que chegou para mim e falou que ia fazer de tudo para a vida profissional dele dar errado. Aí eu falei para ele, então você vai se corromper, é isso que você está me falando? Ele falou assim, se for necessário. Eu falei, mas você sabe julgar nesse campo? Você sabe ser uma pessoa desonesta? Aí ele parou e ficou pensando, me olhando. Eu falei, não sabe. Você não sabe, você é uma pessoa boa. Então, é o que ele fala, né? Você tem que ver aonde você vai entrar. Então, no caso desse duelo social, preste muita atenção no campo. Eu gosto muito de orientar profissionais, eu falo assim, seja, por mais que o outro não preste, você, como profissional, deve ser profissional. Por quê? Porque o campo onde você joga de uma forma profissional, íntegra, poucos conhecem essa regra, e a pessoa fica esperando de você uma situação igual a dela. E quando você é uma pessoa honesta, íntegra e tudo mais, isso a desarma. E aí aquilo que em você era uma fragilidade passa a ser uma fortaleza. Então, aí, igual os espíritos nos falam, se você vai para um campo que você não sabe julgar, um campo que eu digo socialmente falando, né, profissionalmente falando, é um suicídio. Você está cometendo um suicídio. Eu vou chegar lá e vou falar poucas e boas. Você está pronto para ouvir poucas e boas? Não, não estou. Então não vá lá falar. Né? Vá lá dialogar, porque provavelmente você vai conseguir dialogar poucas e boas. Mas se você for lá só falar, você também terá que ouvir. E aí começam os duelos, né? Uma coisa muito interessante.
Continuando, né, a pergunta 758A. E quando as probabilidades são iguais? É um assassino ou é um suicídio? Aí ele falou, são as duas coisas. Porque, igual eu falei, se você foi lá para duelar, então a chance de dar errado é muito grande, né? É muito grande. Então, ele vira, inclusive, o Kardec fala, né, em todos os casos, mesmo quando as chances são iguais, o duelista é culpável porque ele atenta deliberadamente contra a vida de seu semelhante. E, em segundo lugar, porque ele expõe a própria vida inutilmente, sem proveito para ninguém. Repara que essa frase cabe no nosso dia a dia. Para que eu vou lá bater boca com a pessoa? Por que eu vou descarregar toda a minha raiva da fechada apertando a buzina como se eu fosse a pessoa mais desequilibrada do mundo? Graças a Deus, continuo apertando a buzina se a vontade é apertar o pescoço do outro, né? Lógico, não vamos fazer isso. Mas o que acontece nessa hora? Você presta atenção, que eu estou vendo os amigos entrando, boa noite, tá? Então, você, na hora que você está numa situação dessa, lembre-se disso que ele acabou de falar. Se você está numa condição igual, que qualquer um dos dois pode ganhar a discussão, o melhor é o diálogo. O melhor campo é o diálogo. Não é momento de duelar, né? Então, lembra disso. Ele está falando aí de armas, claramente de armas, né? Que ele está falando de atentar contra a vida e tudo mais. Eu tenho certeza absoluta que na noite que aconteceu aquele caso fatídico do Carrefour, todos os dois seguranças repensaram 1000 vezes, que eles não deveriam ter se cedido, né? Eu tenho certeza absoluta do arrependimento dele. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas emocionalmente envolvidas com aquela fatalidade, elas hoje pensam muitas vezes, nossa, eu deveria ter feito diferente. É isso que ele está falando. Os dois ali, o rapaz que perdeu a vida foi ceifada, com certeza do outro lado também, né, interromper de uma forma tão brusca a coisa, todos eles pensam como espírito, né, na hora que saem, né, no processo do sono, eu tenho certeza absoluta que eles estão extremamente arrependidos da decisão tomada. E isso é que a gente tem que pensar antes de deixar nosso pior lado aflorar, né? Que é o nosso lado ainda, esse animal que ainda vive em mim. E deixar aflorar, como diz o Paulo, o Cristo que vive em mim. Meio capenga ainda, né? Com certa dificuldade, mas eu tenho que aflorar esse Cristo, eu tenho que fazer com que ele apareça cada vez mais nas minhas palavras, principalmente nas minhas atitudes, né? E aí a coisa, para todos nós, melhoraria muito, muito, mas muito mesmo. Continuando, ele pergunta, qual é o valor, essa pergunta é ótima, qual é o valor do que se chama o ponto de honra em matéria de um duelo? Ele fala, não é outra coisa a não ser o orgulho e a vaidade. E como que ele cataloga o orgulho e a vaidade? Duas chagas da humanidade. Você repara que quando você entra em discussão com alguém, na verdade, é o seu ego e o ego da outra pessoa brigando. Tem um livro muito bom, ele não é espírita, mas é um bom livro. Nossa, estava na minha mente aqui, eu vou lembrar, do Edgar Tolle. Eu lembrei o autor e esqueci o título do livro. E ele fala exatamente disso, esses momentos sociais onde que a gente começa a discutir com as pessoas. Se você parar e ver, você vê que é seu ego que aflora e começa a agredir o ego do outro, né? Então, nessa hora, é momento da gente parar, acalmar e tentar falar assim, faz sentido essa discussão toda que eu estou tendo? Então, os espíritos vêm nessa pergunta, né, na 759, deixa muito claro, orgulho e vaidade, duas chagas na humanidade. Aí, no item A, ele pergunta, mas não tem caso em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada, e se a gente recusar de participar, seria uma covardia? Aí ele vira e fala assim, isso depende dos usos e dos costumes. Ou seja, traduzindo em bom português, depende dos nossos hábitos, né? O que é o alimento? Qual fera o alimento dentro de mim? Todo mundo
mundo já viu, né? Facebook, Instagram, no WhatsApp, aquela história dos dois lobos. Qual lobo eu alimento? O lobo do bem ou o lobo do mal? Né? Então, é igual ele está falando aí, ó, é uso e costume. Na hora que a gente começa a avaliar lá atrás, né, como é que nós agíamos como humanidade, a gente consegue entender que, graças a Deus, evoluímos. Graças a Deus. Então, ele fala, ó, quando os homens forem melhores e moralmente mais evoluídos, eles vão compreender o verdadeiro ponto de honra a estar acima das paixões terrenas. Não é matando-as, fazendo matar, que se repara uma falta. E Kardec comenta, né, que há mais grandeza e verdadeira honra se reconhecer culpado quando se erra. E perdoar se tivermos com razão, mesmo com razão, eu perdoo o outro. E não darmos importância aos insultos que não podem nos atingir. Esse aqui, ó, importância aos insultos que não podem nos atingir, tem uma frase do Gandhi que é muito boa. Né? Eu não me ofendo, então não tem como o outro me ofender. Eu não me sinto ofendido, então não tem jeito. Eu tive que conversar com uma pessoa extremamente, assim, inóspita, né? Um pouco agressiva. Então, assim, na hora que eu fazia uma pergunta e a forma como ela respondia, eu não me preocupava com a forma, eu me preocupava só o conteúdo. O fato dela me entregar, né, o pacote que eu preciso, embrulhado com jornal ou embrulhado no barbante, eu queria o conteúdo. Eu não estava preocupado com a forma externa, eu queria o conteúdo e a informação me chegava. E eu agradeci. Então, assim, eu fui fazendo as perguntas, fui agradecendo. Ele foi perdendo a força. Assim, uma pessoa não conseguiu continuar a agressividade. Por quê? Porque eu não respondi a agressividade. Olha, dessa vez deu certo. Eu não sou assim o tempo todo, não, tá? Dessa vez eu consegui. Mas é interessante isso, sabe? Na hora que você lê essa aí, aí é o Kardec, o comentário é do Kardec. Não darmos importância aos insultos que não podem nos atingir. Então, dessa forma, não existe o que está sendo perguntado, né? Não existe um momento que a honra encontre-se verdadeiramente empenhada. É nosso orgulho e nossa vaidade. Então, nós estamos aprendendo no dia de hoje, através do assunto do elo, que todos os momentos o orgulho e a vaidade nos expõem àquilo que realmente somos, né? E aí nós entramos no novo item, que é a pena de morte. Eu vou continuar aqui com esse folha espírita para dar tempo de quem quiser copiar. A pena de morte já é a pergunta da 760 em diante, né? Essa, para quem chegou depois, isso que está na tela, é um texto muito bom falando sobre duelos modernos. Eu recomendo a leitura. O autor foi muito feliz nos comentários. É um texto da Folha Espírita. Tá? Então, continuando, nós agora entramos em pena de morte. Se durante todo o estudo para trás ficou claro, né, que não podemos tirar a vida de ninguém, que essa ação pertence a Deus, né? Essa ação, Deus não, literalmente, não terceirizou para ninguém, né? Essa é uma responsabilidade que cabe única e exclusivamente a Deus, e quando algum espírito ajuda no processo desencarnatório, ele sabe que é o momento correto, porque ele está em comunhão com a espiritualidade maior. Então, na hora que a gente fala de pena de morte, fica fácil da gente descobrir qual é a visão espírita sobre pena de morte, né? Nós, espíritas, verdadeiramente cristãos, independente da situação, nós somos contra, né, pena de morte, né? Nós temos embasamento moral e espiritual para falar porque somos contra a pena de morte, independente do crime. Não vamos confundir. A minha reação humana a um crime que atente contra a minha família não é justificativa para eu ir contra a uma lei divina, né? Então, assim, vamos entender isso. O fato do Oswaldo, né, nesse estágio espiritual que ele está, né, nessa dificuldade que ele tem de entender as leis do Pai, aí ele tem uma reação extremada
quando atenta contra a família dele, isso ainda assim não é justificativa para eu ir contra as leis de Deus, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Então, chegando em pena de morte, ele começa com a primeira pergunta: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A resposta é óbvia, né? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso para a humanidade. Então, ou seja, ele ainda detalha que quando a gente for mais esclarecido, nós vamos entender e vamos abolir completamente ela da Terra, em qualquer caso. E aí ele fala, olha que frase bacana, os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. O Cristo já falou isso para nós, né? Não julgueis para não ser julgado. E aí ele vira e fala, olha, na hora que nós atingirmos um grau evolutivo tal que a gente já consiga ter moralidade suficiente, nós, os homens, não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Mas ele fala assim para quem aí está cheio de esperança que esse tempo ainda está muito distante. Graças a Deus, nós estamos falando de 1850, mais ou menos, né? Então, ou seja, já deu uma melhorada boa. Quem tiver dúvida é só pegar os livros de história, ver as atrocidades que foram cometidas, né? De 1940 para frente, ainda não fizemos muita coisa ainda, não. Mas muita coisa ruim acontece ainda na face da Terra. E aí ele vai falando aqui, né, que o progresso social, sem dúvida, deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos o progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais avançados. E a natureza dos crimes às quais eles limitam a sua aplicação. E mesmo assim, onde tem pena de morte, países civilizados, logicamente, né, porque tem a pena de morte política, e aí é uma atrocidade, uma crueldade. Então, assim, nesses países, o condenado ele ainda fica no que eles chamam de corredor da morte, para ter uma chance ainda de verem um erro no julgamento dele, alguma coisa nesse sentido, para a pena de morte não acontecer. Então, assim, se Deus quiser, por mais radicais que tenhamos nos tornado momentaneamente no Brasil, nós nunca vamos ter pena de morte no país. Mas sim, né, deveríamos ter consciência já de condenar os pequenos, assim como os grandes crimes, num julgamento justo, né? Como o pessoal chama de tolerância zero, né? Para que todo mundo saiba que, se fizer alguma coisa que está fora da lei, será punido. Infelizmente, ainda isso não acontece, então nós temos as aberrações que acontecem no país. E as pessoas de má índole se aproveitam disso para levantar a bandeira da pena de morte, né? Então, isso não é igual eu falei, isso não é justificativa para a gente ir contra uma lei de Deus. E gostaria também de frisar, nosso tempo está acabando, que nós julgarmos os atos passados da humanidade à luz da ética de hoje, isso não é muito ético da nossa parte. Por quê? Porque naquela época, se nós estivéssemos lá, com certeza, talvez estivesse batendo palma para aquela decisão tomada. Que dirá que se nós, que somos espíritos, que sabemos da reencarnação, quem sabe, nós várias vezes ajudamos a acender a fogueira, né? Então eu brinco, será que eu estava amarrado no poste ou será que eu estava ajudando a juntar graveto, né? Então, em vez de a gente ficar julgando o passado, vamos aprender com o passado para que a gente não repita erros agora, no presente nem no futuro, né? Isso é que é importante. Então, continuando a próxima pergunta, a 761, ela vem e fala, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Olha só, ele está distorcendo a pergunta para ver se dá uma pegadinha no espírito. Não seria, então, uma aplicação desse direito que elimina da sociedade um membro perigoso? Pronto. Kardec, na pergunta, está falando, olha, nós agora somos Deus e nós podemos julgar quem morre e quem não morre. Ele é perigoso, ao meu ponto de vista, então ele deve morrer. Aí ele fala, olha, presta atenção, porque tem outros meios de se preservar do perigo sem matar. E ele fala que é necessário abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Porque se
Se esse é um espírito moralmente doente, né, e eu vou lá e aplico a pena de morte, eu estou soltando esse espírito para ele começar a atazanar e se prender a outros espíritos, né? Então eu posso piorar a situação. Então, ele estando encarnado, eu colocando numa cadeia e tentando reeducá-lo, talvez seja melhor. Ah, ele não consegue, então ele vai ficar preso o resto da vida. Mas não necessariamente eu tenho que matá-lo, né? Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade nos tempos menos avançados. Essa pergunta é interessante pela forma como é dada a resposta a 762. Eu vou até repeti-la, né? A 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade nos tempos menos avançados? Olha só o que ele responde: necessidade não é a palavra. Porque nós temos o hábito de julgar sempre uma coisa necessária quando não encontramos coisa melhor. Então, você vê a pessoa, ela não consegue manter um plano em que ela vai desenvolver todo um processo de estudar a pessoa desde da criança novinha, né? De jeito tal que ela vai crescer, não vai abandonar a escola, ela vai sempre ter oportunidade, vai ter oportunidade de emprego. Ela não sabe discutir isso, aí ela quer discutir aquilo que nós, como sociedade, o fizemos tornar um bandido, né? Ah, mas no caso da pessoa que nasceu em berço esplêndido, mas será que ele nasceu em berço esplêndido e foi educado? Né? Essa é a pergunta. Provavelmente não, né? Porque senão não teria se tornado bandido. Então ele fala assim, olha, à medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Então essa pergunta é muito interessante, porque ele fala assim, nós, os homens, né, seres humanos, nós julgamos sempre uma coisa necessária quando não encontramos nada melhor. Então, quando você estiver emitindo uma opinião a respeito de um assunto polêmico, verifica sempre, tem uma saída melhor para isso? É muito importante, né? A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício do progresso da civilização? Olha, lógico que é, né? Porque você lembra que você a raiva não é o termo correto, como te incomoda quando você lembra das coisas passadas, igual eu brinquei aí, né? Eu falei, você está aí conversando sobre situações passadas, as carnificinas e tudo mais, então aquilo te incomoda, você hoje não consegue mais conversar sobre isso. Eu assisti um filme que é real, mostrando o que os Estados Unidos, que tinha a vida como exemplo, né, de respeitar a vida humana, o que ele fez com as pessoas depois do 11 de setembro, que ele julgava que poderia ter feito aquele crime, né? Ou seja, ele não foi melhor do que os algozes dele. Então, por quê? Porque ele torturou, ele fez um punhado de coisas. Então, várias pessoas usando a tortura faz com que a pessoa, né, o condenado, ele confesse um crime que ele não participou. Por quê? Porque ele não quer mais participar daquela dor, ele não quer sofrer mais. Então, assim, e ficou provado, né, já várias, que não é uma forma desumana de arrancar a verdade, porque a pessoa, numa situação extremada, porque dor, ela para de raciocinar, e ela fala o que a pessoa quer. Então, assim, não é uma justiça, de forma nenhuma. Ah, mas não é justo, né? Se nós não temos competência, mantém a pessoa presa, mas, pelo amor de Deus, não atente contra a sua vida. Então, e ele vai falando que, na resposta, né, ele fala, o que parece justo numa época parecerá bárbaro em outra, e somente as leis divinas são eternas, e que as leis humanas elas vão mudar até que elas fiquem em harmonia com a lei divina. É isso que vai acontecer. O nosso horário já chegou, né, das 20 horas. Eu agradeço a presença de todos. Espero que vocês consigam entender o que eu falei. Por favor, leiam lá o texto que está aí na tela e aproveitem, porque por mais que a gente fale que não, os duelos modernos ainda acontecem. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E eu os aguardo na quinta-feira, onde fecharemos esse assunto
e começaremos um assunto novo, que é a respeito da lei de sociedade, né, de viver em sociedade. Boa noite, muito obrigado.